Boa noite, galera! Bem-vindos a mais uma live hoje sobre um tema super bacana e às vezes muito negligenciado, né? Pelas mulheres, pelos casais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, lembrando desse tema do Setembro Amarelo. Então essas próximas semanas nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, síndromes ansiosas, síndromes de pânico, tudo o que pode afetar a gravidez, né, e o puerpério, na tentativa de fazer com que as mulheres se reconheçam, né, tendo essas questões e que as famílias reconheçam essas questões e possam ajudar as mulheres. Muitas vezes a mulher está naquela tristeza, está passando por um quadro de depressão, de ansiedade e não é valorizada pela família. Né? Então foi com muita tristeza que quando eu estava grávida, por exemplo, eu recebi a notícia de duas mulheres em puerpério, na tristeza que se suicidaram. Né? Então o Setembro Amarelo fala um pouco sobre isso, sobre essa questão do suicídio, que não é só uma questão de que está cada vez se falando mais sobre isso, é porque realmente é uma causa de morte importante. Existe toda uma questão da Organização Mundial da Saúde no combate, né, a tristeza, a depressão, etc., para se evitar esses quadros de suicídio. Não é muito noticiado na mídia, porque é justamente para evitar que se estimule pessoas a se suicidarem. Tá? É um tabu na sociedade falar que teve alguém, algum parente que se suicidou. Né? Então, eu acho que é um tema importante da gente falar, porque também acomete gestantes, também acomete puérperas, né? Algumas literaturas relatam que até 80% das puérperas podem apresentar depressão pós-parto. Isso é grave. E isso está sendo super comum na nossa sociedade. Uma das coisas que a gente fala muito a respeito disso é que as mulheres, a sociedade moderna acabou isolando muito a mulher. Então ela trabalha, ela se desenvolve, faz seu mestrado, faz seu doutorado, faz tudo direitinho. Mas o círculo de amizades de mulheres para dar suporte àquele momento do puerpério não rola. E essa solidão associada a outros problemas que a mulher já tinha, que não foram trabalhados direito nesse pré-natal, eles podem culminar numa depressão pós-parto que se alonga por anos. Né? Então, muitas vezes você acha que a depressão pós-parto ela vai passar sozinha, é uma tristeza passageira, isso aí é outra coisa. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu convidei uma pessoa fantástica, que eu já acompanho, já mando minhas divas para elas há alguns anos. É Viviane Barreto, psicóloga. Ela trabalha com terapia de casais, com tentantes, tá certo? As tentantes também passam por muitas questões de ansiedade. As tentativas, toda a investigação médica que se faz com a mulher que está tentando, leva a um estresse elevado, né? Então ela trabalha com tentantes, com gravidezes de risco, com mulheres que já tinham problemas antes, mas que estão grávidas e que desejam fazer uma abordagem melhor a respeito desses assuntos e com puérperas também. Então eu vou convidar aqui minha querida Viviane Barreto, que é uma pessoa maravilhosa. Vocês vão amar, tá certo, gente? E eu queria que vocês fossem mandando as perguntas, tá certo? Fernanda Priscila, um cheiro. Ai, Gabi ai. Alô, amiguinha! Tô muito perto, né? Misericórdia. Não, tá ótimo. Isso, faça como ficar melhor pra você. E aí, amiga, como vai você? Melhor agora. O Pimpolho Ansiosa. dormiu? Ansiosa, né? Faz Dormi. parte, né? Tudo Dormiu, meu ótimo. Pimpolho também dormiu hoje, viu? Combinado com a mamãe. Gente, isso, gente, só explicando um pouquinho, eu alterei um pouquinho o horário da live para ser um pouquinho mais tarde, para poder Peu dormir. Eu consegui fazer Peu dormir todo dia entre 7 e 8 e meia. Então, para Hum, respeitar esse momentinho dele, não ficar esse monte de luz, porque ele fica quietinho uma boa. Mas para ele já ir habituando de que tem que sim, ficar quietinho na importante. dele, eu alterei um pouquinho esse horário. E aí, Vivi, como vai você, minha amiga? Tudo ótimo. Tudo na E paz? você? Já deu? Tudo Já acoplou? direitinho. Já acoplei, já desacoplei, já tá lá no berço dormindo. Daqui a pouco vão ter outras acopladas. Daqui a pouco, daqui a Daqui a pouquinho, 3 horas. daqui a 3 horinhas. Vivi, já te apresentei, que eu disse que você é ó, do meu coração, Você é que a gente já se conhece suspeita. há alguns anos, sou suspeita. Então, assim, do seu trabalho bacana que você vem fazendo, né? E aí eu queria fazer assim um bate-papo mesmo,
sobre essas questões. A gente está no Setembro Amarelo, é um tempo de alerta. As pessoas muitas vezes não valoram, né? Não dão o devido valor às mulheres com depressão no puerpério, ou até mesmo na gravidez. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho. E eu vou começar logo com um tema que eu acho bacana, porque as pessoas nem sabem às vezes que existe. É o chamado pré-natal psicológico, tá bom, gente? Sim. Então, o pré-natal psicológico é um momento com o psicólogo para ajudar a gente a lidar com aquelas dúvidas da gravidez, né? Às vezes, naquele princípio da gravidez, a gente fica confuso, por mais que a gente deseje estar grávida, aquele início, aquele primeiro trimestre de muita mudança na nossa cabeça. E aí, gente, chegou, o positivo está aqui na minha cara. Como é que vai ser o casamento? Como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser a vida? Como é que eu vou arrumar a casa e minha relação com minha mãe? Então, Vivi, vamos aqui para as nossas perguntas. Qual o melhor Vamos. momento para começar o pré-natal psicológico? Então, o que é que eu tenho visto na prática, certo? Cada vez mais mulheres procurando, antes mesmo de já estar gestando, né? Perfeito. Então, tá pensando em ter e ela já vem procurando. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque, assim, Exatamente. trabalhar a questão da maternagem, né? Do ser mãe e tudo isso é tão importante porque já vai se preparando para as mudanças, né? Que não são apenas físicas. Então, esse pré-natal psicológico, ele vem justamente para isso, para estar cuidando desse emocional, né? Para estar cuidando dessa parte que são tantas mudanças e familiares, né? Esse apoio que nem sempre tem, nem sempre aparece. E muitas críticas, muitas cobranças, né? Às vezes tem a questão também do trabalho, né? Então tudo isso mexe muito com a cabeça. E todas essas ambivalências, porque a gente ganha um bebê, mas a gente perde um monte de coisa junto, né? A gente não só ganha. Exato. E aí, esse pré-natal psicológico, eu acho legal falar sobre isso, porque às vezes naquele momento da gente estar tentando, já vale a pena a gente procurar, né? Sim. Resolver questões da gente. Eu sei que tem algumas vertentes, né, de assistência ao parto que falam que o parto é cura, que muita coisa da sua vida você vai se curar no parto, e na realidade eu acho tudo uma confusão Uhum. mental gigantesca. Uhum. Eu acho que a gente precisa pensar e curar as nossas coisas antes, para que o parto e o puerpério sejam mais tranquilos, né? Sim. A gente não pode esperar o parto para resolver as nossas questões com o planeta Terra e com a É. gente mesma. Até porque é um momento que afloram, né, muitas coisas. É um momento que, às vezes, sentimentos ocultos são revelados, né? Então, tudo isso fica muito à tona. E aí, como lidar com tudo isso junto? Porque é muita coisa junta, né? E essa questão emocional, que momento melhor para cuidar? Sempre, né? Qualquer É. momento. Porque a gente se cuidar emocionalmente é sempre bom, né? Ainda mais gestante, que as emoções ficam daquele jeito, né? Com aqueles Por hormônios. questões hormonais, os hormônios deixam a gente meio doida, viu, gente? Faz Sim, parte, esquecida, a gente fica mais chorosa, mais emotiva, porque na realidade é um momento de pensar em você, no que você tá afim, no que é que vai para aquele bebê. Então, os hormônios, eles fazem um favorzinho pra gente, né? A gente tem que entrar um pouquinho nesse íntimo, sair um pouquinho do racional. Eu gosto muito de falar sobre isso. As mulheres, elas estão sempre no racional. A gente está numa sociedade que a gente busca o tempo inteiro, né? Sucesso profissional, sucesso familiar, financeiro. E muitas vezes a maternidade, ela chega de surpresa, de supetão, ou ela é muito desejada, sim, gerando ansiedade, né? sim. Que por Muito mais grande. que eu vejo, né, algumas mulheres preparando, alguns casais planejando, mas receber o positivo sempre dá aquele choquezinho, né? Sempre dá aquele É, sustinho. Meu Deus, era isso mesmo? Será que estou preparada mesmo? Será que é essa hora mesmo, né? E tem todo o contexto que está acontecendo junto, ao mesmo tempo de a questão financeira, como é que estava o casal, né? Tudo junto é. acontecendo, a questão do trabalho, né? Como é que vai ser isso agora? Às vezes alguns planos, logo agora que eu começar um curso, logo agora que eu ia viajar, logo agora, né? Por mais que esteja planejando. Então E, imagine isso. e quais são as queixas, assim, Vivi, que você mais ouve no consultório? O que é que você percebe da maioria das mulheres que lhe procuram? Quais são os principais problemas, assim, que você Ó, eu percebe na sua lida? recebo principalmente essa questão emocional,
né? Assim, Vivi, eu tô meio louca, é isso mesmo, né? Ficam muito abaladas emocionalmente. Então, assim, eu não chorava por nada, eu tô chorona, né? Eu era super racional, eu tô super sensível. Então, eu recebo muito, realmente, essa ambivalência. Essa ambivalência é o que mais chega para mim, o que mais aparece, porque as Perfeitamente pessoas. normal, né? Exatamente, e super esperado, né? Justamente por isso. Mas é É uma... importante falar sobre isso, doutora Adri, porque que sentido? Deixa eu te falar. As pessoas têm pouco tempo para falar disso. E algumas pessoas não entendem, né? Então são sentimentos que são totalmente negligenciados mesmo. Né? Então, assim, dúvida? Por que você tá com dúvida? Né? Frustrada? Por que você está frustrada? Triste? Por quê? Medo? Por quê? Você não queria tanto? Como é que você pode falar isso? Né? Você agora é mãe, então como você pode? Então aí as pessoas acabam abafando, não querem falar sobre isso, e aí vão evitando. E para onde vai esse sentimento? Vai para algum lugar. Né? E aí a gente vai ver Exato. isso lá na frente. Por isso a questão também associada ao puerpério, né? Porque vai aparecer lá na frente. É. E assim, que é uma coisa social, né? É como se toda grávida ela tivesse a obrigação de ser feliz. Não rola isso, Isso, certo? exatamente. Então é É como uma se a maternidade romantização, né? de um momento que é muito difícil para a mulher, De rosa, total. principalmente da gente que vai enrolando a gravidez para depois, e aí a gente pensa nas Sim, carreiras, no nosso sim. relacionamento com o nosso marido, se vai mudar alguma coisa, o que é que vai rolar. Então, assim, meninas, se permitam esses sentimentos, tá? Não tem nada de heresia. Parece que a gente está Uhum. pecando porque a Isso. gente está achando que a gravidez não está legal, porque incomoda, porque muda o corpo, porque muda a minha cabeça, muda as prioridades. E isso é perfeitamente normal. A questão é quando a gente achar que isso aí precisa de ajuda, Isso, exatamente. né? É, reforço que eu acho que sempre, né? Eu fico brincando assim, gente, eu acho que terapia todo mundo tinha que fazer, né? A gente fica uma pessoa tão melhor, né? Mas, Vivi, você falar isso, você é psicóloga. Não, né? Não precisa necessariamente ser Não comigo, não. precisa. Não, mas Pode ser assim, por favor, com o que quer façam, que porque é seja. maravilhoso, né? Em qualquer Exatamente. momento da vida. Porque quem é que não tem suas questões, né? Quem não tem Exatamente. suas coisas lá das profundezas para a gente trabalhar um pouquinho e conversar e, enfim, ir melhorando mesmo, sendo a pessoa melhor. E o autoconhecimento, principalmente, né? É, que vai ajudar a lidar com os problemas principais do puerpério, né? Então tem aquela Sim. solidão puerperal, que é o momento em que a gente, enfim, gente, só quem tem peito é a gente, quem vai Uhum. educar o filho, a gente tem o pai, a gente tem nossa mãe, etc. Mas quem tem peito é a gente, o bebê que é a gente, principalmente nos 3 primeiros meses. E Uhum. como lidar com essa solidão puerperal? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, a diferença de baby blues para depressão Sim, pós-parto. sim. Me conte aí. Repare, junto com o puerpério, o que é que vem? Vem muita coisa junta. Vem a amamentação, né? Então a gente sai do hospital com aquele puerpério imediato e aí já para casa, e aí a gente vai para casa sem aquela equipe que estava ali dando todo aquele suporte, né? Para quem 24 teve horas. 24 horas, toda hora entra uma pessoa no quarto, para quem, né? Lógico, teve um bebê em casa, no hospital. E aí a gente vai para casa, né? E agora somos nós, né? Que vamos cuidar, que vamos ter todo aquele e, é, desgaste físico e emocional e junto com isso é, tem a nova rotina, né? Então essa nova rotina é que mais mexe, né? Porque a gente, o que é que acontece? Começa a se renascer, na verdade, além de começar a renascer, começa a se conhecer, né? Começa a enfrentar novos desafios, porque onde eu estava, né? Onde eu estou, quem sou eu, né? É, cadê minha vida? Né? Então a gente não pode ir no banheiro quando a gente quer, a gente não pode comer quando a gente quer, né? Não. Comer quando tem fome, beber quando tem sede, né? Então, primeiro o bebê e depois, né, a gente. Então, tudo isso mexe muito, porque entra com as nossas necessidades básicas, inclusive, né, de sobrevivência. E essa questão das noites, né, mal dormidas, toda essa privação de sono, que isso mexe com o humor, ainda mais junto com os hormônios, né? Então, assim, esse apoio é fundamental, né? Porque
Às vezes as pessoas, infelizmente, culturalmente, a gente tem essa questão que quem vai ficar com você no pós-parto, né? É, como se a mulher precisasse que alguém cuidasse do bebê. E não necessariamente isso. Né? A A gente gente precisa de precisa. alguém que cuide da gente. Porque a gente bem cuida do bebê, é o que eu falo sempre, né? Exatamente. E aí, o que é que acontece? A gente fica esquecida, né? Que quando a gente está grávida, é aquela fofurice em cima da gente. Quando a gente tem um bebê, a majestade do bebê, todo mundo vai para cima do bebê e a gente fica nessa solidão, nesse isolamento, né? E praticamente nessa invisibilidade. Porque, como tá o bebê? O bebê mamou, o bebê dormiu, né? Ele arrotou. Exatamente. Mas assim, Ninguém você, como é pergunta, que e tá? aí, você conseguiu ir no banheiro? Você já tomou banho Isso, hoje? Já passou seu creminho? né? Né? E Já se for trocou de ficar com o roupa? bebê, ficar pra gente fazer exatamente alguma coisa assim, né? Não Exato. porque o bebê precisa e a gente não. Então, assim, eu gosto de falar muito sobre rede de apoio, é uma coisa que Sim. facilita e que é importante, uma rede de apoio focada nos cuidados com a mulher. Porque se a mulher estiver bem cuidada, o bebê estará bem cuidado. Uhum. Baby Blues é uma entidade comum, né? A Sim, maioria das mulheres tem, é uma melancolia que acontece nos primeiros 15 dias, que é exatamente. associado justamente à mudança da rotina, o Sim. esgotamento físico, Esse choro né? fácil, né? Um choro fácil que nem sempre é de tristeza, muitas Nem vezes sempre é de acontece. tristeza. Às vezes é O de alegria, de cansaço. gratidão, de cansaço. Às vezes você Sim, olha pro bebê, oh meu Deus, ele é tão sim, fofinho, e chora. Aí às vezes você exatamente. fica, ai meu Deus, eu queria ir no banheiro, chora. Ai meu Deus, eu queria dormir, chora. Essa melancolia, minha gente, ela é fisiológica, ela é porque de repente é a placenta que produz os hormônios, né, da nossa gravidez, ela sai junto com o parto, então tem uma queda desses hormônios, associada a uma privação de sono que também modifica nossos hormônios. A gente dorme pouco. As dificuldades próprias dessa alta, como o Vivi falou, e ela dura em média 15, 20 dias, a própria mulher vai se sentindo mais confiante. A gente Exato. começa a pensar na depressão pós-parto mesmo, quando isso não passa, a mulher começa a não cuidar do bebê, ela não consegue porque ela Uhum. está esgotada, ela se Sim, sente incompetente, ela às vezes é desautorizada pela família a cuidar desse bebê, sim. você não sabe carregar, você não sabe trocar, você é lenta, É. você vai matar esse menino de E fome, as cobranças, a sobrecarga, né? né? É, Ela vai diga. ficando nessa tristeza, só para a gente falar um pouco desse diagnóstico, foi muito perguntado isso. E essa Sim, mulher, a ela gente vai começa a falar. não se cuidar, ela começa a não querer se cuidar, ela começa a negligenciar o autocuidado. E aí vem as queixas, né? Meu corpo tá horrível, eu me sinto Sim. péssima, meu casamento não vai bem, meu marido não me quer mais, eu não sei cuidar do meu filho, eu sou E uma isso é muita péssima culpa. mãe. É Uhum, muita culpa que a mulher carrega e uma uhum. tristeza mesmo sem fim, gente. É um acordar sem vontade de acordar. É, Então, essa é a diferença do baby blues para a depressão pós-parto. E isso. depressão pós-parto nem sempre precisa de remédio, ok? Mas a Sim. gente precisa de terapia, tá? O baby blues, Então, do mesmo baby jeito que blues vem, vai. vai. Mas a depressão pós-parto, ela Não. precisa de tratamento logo. Então, muitas Isso. vezes eu sei que as mulheres vêm para a revisão pós-parto comigo, eu gosto de acompanhar muito o puerpério, e eu falo assim, rapaz, não tá legal isso aí não. Volta daqui Sim. uma semana para me dizer como é que estão as coisas. A gente percebe aquela confusão. Falo assim, poxa, procura um psicólogo para dar uma conversada. Às vezes uma sessão, minha gente. Um Uhum. desabafo já resolve na nossa cabeça muita coisa, a gente não afunda na depressão. Sim. Então, o que eu acho importante de falar da depressão é que a gente precisa se conscientizar de que essa tristeza, a vontade de não acordar, estar exausta, não se cuidar, nem querer cuidar do bebê, essa culpa, ela pode levar a uma depressão a longo prazo. E às Sim. vezes a gente só precisava bater um papo, falar Sim. com o psicólogo, chamar uma rede de apoio, chamar a família na xincha e dizer, ó, esse jeito que vocês estão me tratando não está dando certo. É. Porque, assim, os sinais, né, são parecidos. Esse choro fácil, essa tristeza, né, esse cansaço, essa confusão hormonal, mas ela tem um tempo, ela tem um prazo no baby blues, né? E ela tem uma intensidade que não é tão forte quanto a depressão. E aí é nesse momento que a gente vai perceber quando esses sinais se juntam a outros.
né? E ficam mais Exato. intensos, muito mais intensos. E é isso que a gente precisa ficar de olho, né? Porque o que é que acontece? Isso vai fazer toda a diferença porque a gente precisa de tratamento. Aí vai entrar Exatamente. psiquiatra, né? Vai entrar o Uhum, suporte psicoterápico, né? Para a gente estar exatamente. podendo ver isso. Geralmente, engraçado, as mulheres, elas não percebem. Interessante. Não, Então, às vezes, são exatamente. vocês, né? Os pais me procuram Os muito, pais me procuram muito, me ligam, avós, olha, tá difícil, eu não sei o que é que eu faço mais com ela, isso. ela tá doida dentro de casa, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, o principal, né? A principal que a gente chama, as pessoas me perguntam também isso aí, nas perguntas nos stories, a chance de ter, né? Principalmente quando a pessoa já teve, né? Então, é algo recorrente. Às vezes é uma depressão que foi mal curada, né? Também isso. Exato. Mas junto com outras coisas também, né? Então, assim, a gente precisa ver esse histórico, esse contexto. Então, por exemplo, às vezes aparece questões com o marido, né? Com o companheiro. Uhum. Aparece também como é que foi essa chegada desse bebê, né? Aparece algo sobre a gestação não desejada, né? Essa falta de apoio aparece demais, né? E aí quando a gente vai ver tudo isso somado, lógico, porque não é unifatorial, né? É multifatorial. Quando a gente vai ver tudo isso somado, e aí aparecem algumas questões dessa, a gente vai investigando, né, para ver lá atrás o que é que aparece, qual é o motivo, quais Exato. são os motivos. É. Mulheres também, é uma coisa que eu gosto de falar, Vivi, porque é um tabu também. Sim, Então, muitas mulheres estão no meio do tratamento de um transtorno ansioso, tomando medicação, às sim, vezes fazendo tratamento de depressão, de bipolaridade, né? Entre outros transtornos sim. de humor e etc. E aí ela engravida e ela, pá, suspende a medicação, para a É, terapia, para tudo porque está é, grávida. Bom, gente, como a gente já falou aqui desde o começo, a gravidez, por si só, ela traz tantas questões na cabeça da gente. Como é que você está no meio de um tratamento e você larga tudo? É lógico que a cabeça vai pirar. sim, É muita informação para lidar. Então, o que eu sempre falo é: engravidou, não suspenda a medicação de vez. A maioria dessas isso, medicações tem efeito rebote grave. isso. Piora a condição atual, tem uma tendência a maior depressão. Sim, E vou dizer mais: estudos já mostram que o não tratamento desses problemas na pior gravidez do é que, pior para a mulher e do para o que eu uso. bebê. Sim, E pior do que o uso da droga. Então, é, a gente já tem medicamentos seguros para serem usados na sim, gravidez. Tem que conversar com o psiquiatra e com o obstetra, porque o não tratamento dessa depressão ou dessa ansiedade durante a gravidez pode levar a uma piora durante o puerpério, uma não vinculação correta com o feto, né, sim. com o bebê. Então a mulher ela está tão deprimida, ela está tão nos problemas dela que ela não É. consegue fazer essa vinculação com o Desconecta, bebê, literalmente. desconecta e aí quem vai ficar doente depois é o bebê. Então ele tem chance maior de ter problemas de hiperatividade, né, de Aparece um transtorno, desenvolvimento, de tem um vinculação. de vinculação, tem um transtorno do bebê, como é, meu Deus? Que são os bebês, são as crianças difíceis, que tem um nome agora que eles dão a isso, né? As crianças desobedientes, não sei o quê. Muitas vezes vem disso aí. Então, hiperatividade, dificuldade cognitiva, Sim. é, é, todas E essas no síndromes, desenvolvimento, depressão, aumenta na é, criança, só pelo é, fato da mulher não ter se tratado, ela não conseguir vincular. E sim, isso, gente, é tipo assim, não é que você vai se esforçar. Gente, depressão, ninguém fica triste porque quer. claro. É uma dor que vem de dentro. É uma dor que não tem E uma doença, a gente controle. precisa olhar para isso, né? Só que, observe, é tanto preconceito, né? Porque, assim, É, as pessoas ainda associam, infelizmente, a depressão pós-parto com uma negligência com o bebê. Entende? Então, assim, que exato. péssima mãe, que horror. Ah, eu não vou dizer para as pessoas, eu não vou procurar ajuda. O que vão pensar de mim? De novo, né? Exatamente. Essa De novo. cobrança, essa culpa, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que exige muito, né? Então, É, assim, às vezes é uma decisão importante no trabalho que está tirando todo o foco, que ela está ali precisando pensar. E isso realmente desconecta, né? Justamente é, por essa falta de apoio. Né? Então, o que é que acontece? É muito importante, porque às vezes as pessoas não querem
procurar ajuda por causa disso, né? E tanto de preocupação com o que vão pensar, como eu estava falando, quanto assim, da medicação. É por isso que eu queria falar, É, por causa do que você disse. Só que assim, eu vou tomar remédio e não vou poder amamentar. Então, não, 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 não. Eu prefiro amamentar do que tomar remédio. E assim, hoje já tem medicações que você pode amamentar e pode tomar, né, fazer uso da medicação. é, E ao mesmo tempo você vai estar se cuidando e, consequentemente, você exato. cuidando do bebê. Né? O E melhor do seu bebê. claro que antes de mais nada, você procurando um profissional para você ter uma noção, o que é que eu tenho mesmo? Né? Como é que Pois eu é. tô? Né? É muito, muito importante a gente falar disso, né? Eu acho de uma extrema valia mesmo, porque assim, com o pré-natal psicológico, né, a gente cuidando dessas questões emocionais, a gente vai chegar mais forte no puerpério, Exato. né? Vai ter o puerpério mais saudável, mais feliz, né? Pra Mais gente estar podendo proveitoso. cuidar. Sim, exatamente. Né? E assim, é muito interessante um dado que eu preciso te trazer, que no Brasil são 25% das mulheres, né, têm depressão pós-parto. Isso significa 1 em 4, doutora Adri. E outra coisa É extremamente muito. interessante, os homens, está aumentando o número de depressão pós-parto nos homens, homens também têm depressão pós-parto. dez por Literatura cento no Brasil, literatura internacional já mostra até 20% dos homens com depressão pós-parto, minha gente. Olha isso, gente. Então, os hormônios estão na gente, mas a situação está no É, casal, porque o homem também fica né? grávido, né? Eles ficam super Exato. grávidos. Então, eu tenho pacientes que eles chegam assim, ai, Vivi, tô com sono, né? Então, assim, eles ficam com Tô as mesmas sensações. enjoado. Eu tenho uma paciente que ela fala, meu marido chega em casa e aí me pergunta, e aí, amor, quer comer o que hoje? Aí ela disse, eu já sei que é ele. Ele está com algum desejo de alguma coisa, ele está perguntando se sou eu. Porque eles ficam, né? Eles ficam. É, Alguns já participam desde dessa questão da gestação, né? Então, como é que é, aparece essa depressão pós-parto nos homens? Aparece com irritabilidade, certo? Aparece com insônia. Quem faz uso do álcool, às vezes, bebe mais, piora. piora. Então, às vezes, tem um comportamento de esquiva em relação ao bebê, entende? De não E cuidar, de isso, não querer pegar, achar que não tem isso, competência para ajudar, né? Para estar ali isso. cuidando desse bebê. Uhum. E quando a mulher tem depressão pós-parto, isso aumenta 4 vezes a chance do homem também ter, né? Interessante, isso eu não sabia, não. E aí o que acontece? A gente precisa tá tendo cuidado, porque às vezes as pessoas acham que o pré-natal psicológico é para a mulher, né? E não é, eu convido o pai, eu convido a avó, é a família, porque tá todo mundo ali, né? Com o novo membro. É meu neto, né? É meu É, filho, é meu sobrinho, é minha sobrinha. Então, todo mundo tá tendo um novo membro da família e isso não tem como, porque eles são muito poderosos, né? Os bebês são é. extremamente pequenos e extremamente poderosos. Então, a chegada deles, a chegada Muda deles tudo. causa um alvoroço na família, né? De forma geral. É, é, Muito exatamente. interessante. E aí, assim, sobre depressão pós-parto, também outra coisa. Diga, tem Gente, nem muita coisa. sempre, nem sempre quando a gente obstetra, enfim, pede que a paciente vá no psiquiatra, não necessariamente ela vai usar a medicação. Semana que vem vai rolar live com a psiquiatra, ó, Ah, top do meu massa. coração, que eu mando minhas divas, porque ela tem uma abordagem super Ah, bacana. então, importante. Deixa eu só falar isso em relação ao que você falou, que às vezes as pessoas param porque engravidaram. Então, o que é que acontece? Às vezes para o tratamento, mas aí você pode procurar uma psiquiatra é, especialista nesse Exato. assunto, né? Que vai te dar Isso. um remédio indicado para aquela situação, porque nem todo psiquiatra, né, sabe exatamente dessas peculiaridades da Perfeito. gestação. Então, quando você falou isso, eu me lembrei, aí na hora eu não quis te cortar, mas, eu tenho isso, engravidei. Bom, veja bem, agora eu tenho que mudar, né? Então, a mesma Exatamente. coisa, eu tenho a gineco, mas eu engravidei, aí agora eu vou procurar um obstetra, né? Então, assim, É. algumas coisas mudam em relação a isso. Não que a gente vai deixar de ter nossa gineco, mas algumas coisas mudam, né? Temporariamente muda. Então, Sim. assim, eu vou trazer essa psiquiatra, essa colega, porque ela justamente tem uma abordagem diferenciada, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente há uns 4, 5 anos atrás, que ela entrou no Baby Blues, e Hum, do Baby Blues ela afundou muito rápido, né? Com questões a respeito da... Ela tinha uma vida ativa intelectual muito grande, de repente ela se sentia presa ao bebê, etc. E aí eu achei bacana porque para ela foi prescrito sling.
Então, assim, um Nossa. carregador de neném, tipo assim, você pode continuar fazendo suas coisas, basta você carregar seu bebê. Então, ela fez uma aproximação desse bebê. Posteriormente, precisou usar medicação. Mas Uhum. uma das primeiras coisas, eu falei assim, gente, que bacana. Então, a ideia é que, muitas vezes, o psiquiatra, ele precisa saber daquela peculiaridade do puerpério para ele saber o que, é que ele vai prescrever para Sim, aquela mulher. São cuidados exatamente. com a amamentação? Será que aquela amamentação está sendo estressante demais e ela precisa de um cuidado especial com a consultora? Ela Sim. precisa entender que aquele bebê não tirou ela da vida dela, que ela pode continuar fazendo as coisas que ela faz. Então, por exemplo, eu continuei trabalhando, né, assim, dentro de casa, fazendo minhas coisas, boto meu bebê no sling, boto ele aqui acomodado, como a galera já viu. E eu fiz Uhum. questão de mostrar isso para as mulheres, para dizer assim, ó, gente, é possível a Sim. gente incluir o bebê em algumas coisas nossas, para que a gente vá aos pouquinhos saindo daquela solidão puerperal. E o psiquiatra, muitas vezes, gente especializado, assim como o psicólogo, eles têm ferramentas especiais. Eles Isso. não vão passar um remédio que lhe impeça de amamentar. Eles não vão passar uma terapia que não seja adequada para aquele momento. Então, Uhum. infelizmente, é isso mesmo. Tem que procurar alguém que saiba lidar com gestante, né? Sim. É muito Deixa importante. eu ver. E o tratamento realmente é a medicação, né? Junto com a terapia, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas os dois Uhum. juntos facilita, né? Auxilia melhor em relação a isso. Mas eu acho que se a gente cuidar de uma questão, que eu acho que hoje também está muito forte, e a gente não precisa estar querendo responder a todas essas expectativas, é a questão da culpa. Né? Tem muita culpa, assim, de ser boa mãe, eu tenho que, né? Boa, E eu boa acho que abordagem. esse tenho que, Ave Maria, é desesperador, né? É Vou falar dos desesperador. tenho, vou falar dos tenho que eu ouço, que eu digo assim, ó, menos. Tenho que parir normal, é o menos. Uhum, É o uhum. primeiro tem que já começa, porque aí a frustração já começa do parto, né? Que tem muita coisa ligada. Depois eu tenho que não dar bico, eu tenho que amamentar exclusivo, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar com a barriga chapada. Quer mais? Vai lembrando Sim. aí que o tenho que você ouve aí. Ai, mulher. É, Meu e Deus, não tem que gente, é nada não, tanto viu? absurdo. Não tem que Você nada, tem gente. que Você tem ir que na feira de fazer. bebê, eu já ouvi essa. Você tem, É. como você tá grávida e não foi na feira de neném, você tem Não, que você ir na tem feira que de bebê. fazer chá de Isso é um absurdo, revelação, sim. chá de fralda, chá de É, bebê. Eu falei, é muito chá, gente. Vocês estão bêbados de tanto chá. é. E na realidade, o que eu vejo também das mulheres, né, existe um mercado gigantesco ao redor da Uhum. gestante, um mercado de serviços e produtos gigantescos. É. Cada mulher precisa de uma coisa especial, a depender da sua condição de saúde, da sua Sim. necessidade. Não precisa de tudo. E muitas vezes eu vejo as mulheres angustiadas porque tem que fazer tudo. Então o dia tem que ter 100 horas. Uhum. E esse tem que ele vai, eu acho que superficializando. Então a mulher que ela devia estar naquele momento da gravidez, pensando mais nela, no que é que vai rolar depois, né? De modificação da vida, ela fica na superficialidade dos tem-quis. Eu Uhum. vejo muito isso. Então eu tô aqui na superficialidade do tem que isso, do tem que aquilo. A gente tem que comemorar na vida mesmo, viu, minha gente? Eu sou Sim. da galera que gosta da comemoração. Mas pensar que não tem que nada. Tem que fazer o que dá. Tem que fazer o que é bom para Exatamente. você, para sua Exatamente. família. Então o pessoal ficava O muito que assim, me doutora Adri, convém, você o que eu tô vai. com vontade, né? É, doutora Adri, você não vai fazer chá revelação? Eu falei, não. Tenho paciência, Uhum. gente, não tenho tempo para isso. Uhum. Não, para mim, meu marido, minha família, Isso, hum, exatamente. Né? Tem mas gente pô, que mas para a faz só família entre a dela, família e casa, tem gente que faz pô, uma coisa mas maior. Então vai maior, depender de cada um, né? mas não tem que nada. Não tem que nada. De jeito Então é nenhum. igual pós-parto, não tem que amamentar exclusivo. Eu acho que é uma Sim. coisa que é uma angústia gigantesca. Gente, que bom Eu amamentar não consegui exclusivo. até 2 anos, como manda a ONU, sei lá mais das quantas. Não, não precisa. Pois é, não. A Organização É Mundial de Saúde, a recomendar, OMS, pois né? é A OMS. recomendável, é recomendável que você amamente exclusivo até 6 Mas, meses. Massa, mas você é profissional liberal, tem que voltar a trabalhar com 2 meses. E aí, Arnaldo, faz como? Vai se sentir culpada porque você tem que trabalhar e vai ter que dar um complemento ao seu filho, porque vai ter que dar.
Uhum, Porque pode tirar 1 milhão de litros de leite e se na uhum, hora lá não tiver, vai ficar o menino com fome, ele esperando chegar em casa. uhum. Tem outra questão Então, também com às as vezes, visitas. As visitas também, às vezes, é um muito também, tem que ir, né? Como você não vai é, receber fulano? Como você não vai receber ciclano, né? e E às às vezes vezes, a gente não poxa, eu quer não tô receber bem hoje para ninguém. receber, né? Às vezes é só o momento, é só o dia. Tô cansado, hoje eu tô com vontade de chorar, hoje eu tô com vontade de me esborrachar no chão, É. não quero receber ninguém. Sim, pois é, só quero ficar Então, com meu bebê. tem dias que a gente só quer ficar com o bebê em cima da gente, a gente não quer que ninguém Uhum. carregue. Algumas coisas também muito negativas. Eu queria que esse vídeo fosse mandado para as famílias, sabe? Assim, do fundo do meu coração. Alguns comportamentos muito negativos a respeito da mulher. Parece que você é o inimigo da mulher, né? Então, assim, a mulher, poxa, ela planejou um parto normal ou planejou uma cesariana. E ele fala assim, pra que isso? Esse esforço todo para acontecer, para acabar na cesárea. Esse esforço todo para ir depois ficar reclamando que tá com dor. Gente, alô? Ninguém tá perguntando o que é que você pensa, não. Vai lá dar Uhum. um cheiro, dizer que tá, poxa, eu tô aqui do seu lado, né? O que é que você tá precisando? Né? Tá precisando de uma massagem, de uma ajuda, de um apoio, de uma fruta, de um Sim. cheiro, Aí imagine tudo isso junto, como não adoecer, né? Como né? não aparecer algumas questões. No cuidado com o Difícil. bebê, eu acho incrível como desautorizam as mulheres. Cada mulher e cada homem vai ter um jeito de fazer tudo diferente com o bebê. Uhum. E ninguém vai matar o bebê. Então, assim, Sim. todo mundo chega. Esse menino só com essa roupa tá com frio. Gente, eu conheço meu bebê, ele não está com frio. Uhum. Exatamente. Mas Mas você não sempre vai dar vão de falar mamar. alguma coisa, né? Exato. Então isso desequilibra a mulher. Então, minha filha, se você não tem nada de interessante para dizer quando você vai visitar uma mulher, não diga Sim. nada. Nem vá, aliás. Se for para ficar questionando o que ela faz, o que ela não faz, ela te pediu ajuda, massa. Não te pediu Uhum. ajuda, fique calado. Uhum. Leve um bolo de fubá, achava massa. Tem uma amiga que ela sempre vem, traz um bolo. Eu falei, mas amiga, não precisa trazer bolo toda vez, não, senão eu vou ficar obesa. Venha só me dar um cheiro, carregar ele um pouquinho pra eu dormir, pra mim tá ótimo. Mas assim, pô, leve um colo, leve um bolo, Sim. leva um lavar os pratos, entendeu? Leva É. um, vou segurar o neném pra você dormir, minha filha. Qualquer Isso. pessoa E às pode vezes, fazer doutora isso. Adri, eu vejo assim, a gente tá tão ali, né? Embebecida, porque a palavra é essa, naquela maternidade, naquele É, bebê. É, e às vezes vem uma pessoa pra te visitar e tudo que a gente quer às vezes é conversar outra coisa, né? A gente quer, e aí, fala alguma coisa, fale de você, fale da sua vida, né? Às vezes a gente quer conversar outra coisa, nada a ver, às vezes, com a nada a maternidade. ver. Às vezes a pessoa acha que a gente só quer É, falar daquilo. isso a gente às vezes quer Isso é falar muito assim do interessante, próximo isso é show de muito Caetano real. Veloso, que às vezes a gente não vai Sim, poder ir, mas a gente gostaria de saber. A gente queria sim, saber o que é que está acontecendo na cidade, porque a gente está isolado dentro de casa. O que é que está acontecendo no exato. jornal, porque não dá tempo de assistir a televisão, entendeu? Então, Uhum. gente, assim, é para falar de várias coisas. E tem uma pergunta, gente, essa pergunta para mim é incrível. Qual? Seu bebê dorme. Ó a pergunta, hein? E aí já dorme a noite toda? Eu falei, sim, como todos os bebês, acorda de 3 em 3 horas. É, Gente, alô, o é bebê, incrível. É tipo assim, ele incrível. pode dormir 6, 8 horas? Pode. Pedrinho dorme, Eu mas ele não dorme sei o que é seis da isso. tarde. Ele dorme 6 da tarde. Eu Ele não dorme sei o no que é máximo isso. 8 horas, então ele vai acordar 2 da manhã. Então, como todo bebê normal, ele vai acordar na madrugada. Porque às Uhum. vezes ele quer um peito, às vezes ele quer um cheiro, às vezes ele quer uma mão na cara dele assim, ó. E ele quer, Só tá? saber que tem alguém ali, né? Só saber ouvir uma Aquele voz. vínculo seguro. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes gera uma angústia na mulher porque não tem a rotina do sono, porque não tem a rotina do ofurô, porque não tem a Uhum. rotina do. Ai, são tantas rotinas, gente. Essas rotinas É, também eu percebo que estressam muitas mulheres. Tem uma é, pergunta aqui que eu achei super legal, eu vou ler aqui, de Miss você Seixas. consegue voltar? Ah, consegue, né? Aqui, eu botei na telinha, é só você ir puxando assim para cima. Você tem que estar preparada e muito bem informada sobre o parto. E isso tem me deixado mais angustiada em me achar que não vou saber o suficiente, que não vou ter uma rede de apoio preparada. Bom, gente, essa é uma angústia bastante comum no consultório e gera uma frustração gigantesca quando de fato o parto não acontece. 20 a 25% das mulheres vão precisar de uma cesariana intraparto.
tá? Ou porque o bebê não desceu, ou porque houve sofrimento fetal, ou porque a mulher quis, cansou, não deu, não rolou. Falou assim, ó, Uhum, pra mim deu, pra mim tá um sofrimento, não tá legal, né? Vamos pra cesárea. E assim, muda a chave, gente, vai ser feliz, você vai receber seu uhum. filho. É o melhor momento da sua vida, de cesárea normal, pela goela ou pelas costas, tá tudo ótimo. E essa ansiedade é gerada muito pelo tem que, né? Então essa Uhum. angústia aqui, eu acho assim, papo reto com a família, dizer, olha, meu desejo é esse, meu sonho é esse, eu não sou irresponsável, não vou matar meu bebê. Muitas vezes a família se comporta com a mulher como se ela fosse incapaz de decidir sobre o corpo dela e sobre o filho dela. E isso incomoda muito a mulher no trabalho de parto e reflete no puerpério, porque ela continua não estando empoderada de cuidar do filho dela. Parece que ela sempre precisa de alguém para cuidar do filho Isso, dela. isso. Então, eu acho que as questões do parto já são um momento de você refletir sobre sua vida educando seu filho. Uhum. Realmente são todas as pessoas que vão criar o seu filho, é isso mesmo? E isso não significa que você vai estar pronto, né? Porque a gente fala Exato. assim, eu vou preparar o enxoval, né? Aí tem gente que quer ir ao quarto, né? Mas a gente esquece de se preparar. Ah, Vivi, quando é que eu estou preparada? Nunca, a gente nunca vai estar preparada. Mas a gente vai estar um pouco mais, né? É, Quando a gente cuida dessas questões, do que se a gente realmente não fizesse nada, né? exatamente. É bater um papo reto com a família, dizer, olha, Sim. eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, dar É porque tem funções algumas à pessoas que família. perguntam, né? Tem algumas pessoas que não perguntam, é importante a gente dizer. Eu sempre converso muito sobre rede de apoio durante o pré-natal e falo assim, quem vai te ajudar na sua casa? Ah, doutora, eu não pensei nisso não, acho que minha mãe pode me dar uma mãozinha, minha sogra também. Eu falei, você já designou a escala de cada uma? O Sim, que é que cada uma vai fazer? sim. Não, eu falei, como é que você quer que ela não dê pitaco se você não disse a ela o que você quer? Sim. Então, por exemplo, diga que você quer sua mãe de manhã e sua sogra de tarde, de noite, né? Organiza aí um jeito delas duas estarem em momentos diferentes para você ter sempre alguém cuidando de você, para você cuidar do Sim, neném, sim, né? Converse com elas as suas preferências a respeito do cuidado do neném. Você quer bico, não quer bico, quer TV, não quer TV, né? Você quer que balance assim, não quer que balance assim. E você tem o direito de querer isso, mesmo pedindo ajuda. Muitas vezes assim, eu não posso falar nada porque ela está me ajudando. Não de jeito nenhum, né? uhum. Então, Ou às então que vezes isso pode gerar atrapalha. algum desgaste, né? Acho que é melhor não falar para não gerar nenhum desgaste. Vai ter um jeito de falar, né? Jeitinho Tem alguns delicado, às vezes pede sinais que a para o gente pode marido. dar. Exatamente. Isso. Às vezes pede para o marido conversar. Eu acho que sempre conversar antes é melhor, porque todo mundo está no intuito de ajudar. Mas esse é o momento em que a mulher ela se firma e se empodera. Ela recebe dela mesma, porque o empoderamento é um movimento interno, viu, gente? Você não é empoderada por ninguém. É um movimento muito interno, de muita dedicação própria. Dizer assim, não, eu vou enfrentar isso aqui com a ajuda das pessoas, mas eu vou tomar as minhas decisões. Eu acho que empoderamento é você ler bastante sobre as coisas, estudar, se informar para tomar suas próprias decisões, né? E arcar com o ônus e com o bônus. E faz parte da vida, né? Parto, puerpério, tudo como é que você vai educar esse bebê, né? A vida é feita de Sim, imprevistos. Como você vai lidar com os imprevistos, sim. né? Então, E isso é um grande tema, né? Para ser trabalhado também. Porque às vezes você prepara tudo e alguma coisa acontece, né? Então, assim, eu já tive exato. paciente de fazer a seleção de menina para ficar, né? Preparar tudo da casa, vai ser assim, e na hora a menina adoecer e não poder ficar, e aquilo acaba com toda a organização dela, de tudo que ela imaginava, né? Acontecer. Exato. Porque são imprevistos. Imprevistos. E aí, como lidar com os imprevistos? Sim, Eu acho que a principal preparação de qualquer terapia, já fiz terapia há muitos anos, viu? Sou fã número ótimo, que um da bom. terapia. Porque eu acho que assim ajuda a gente a pensar na vida, a resolver nossas questões, né? Uhum. E eu acho que o principal de uma terapia é pensar como lidar com os imprevistos da vida. A vida é tudo de imprevisto, gente. A gente planeja e tem que planejar mesmo, porque a gente tem que pensar, elaborar as coisas. Mas o principal é saber lidar com o imprevisto. E aí não saiu como eu quis. Uhum. Vou ficar sofrendo, remoendo,
ou vou ver aquilo ali, o que foi que rolou, o que foi que aconteceu, viver aquele luto e É. seguir em frente. E é muito interessante também que no pré-natal psicológico a gente trabalha muito esse encontro do bebê real com o bebê Uhum. ideal, né? Fala um Então, pouquinho assim, esse sobre isso bebê, aí, fala um esse pouquinho. bebê imaginário, né? Não, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assim, meu bebê vai ter isso, meu bebê vai acordar, meu bebê vai dormir, meu bebê vai mamar, né? E aí quando a gente chega, olha a diferença, né, da realidade, porque é diferente, né? São coisas que a gente conversa, mas a gente só vai ver na prática. E quando a gente está preparado para receber esse diferente, né? Esse real, não esse ideal, não esse imaginário, a gente fica, né, mais forte, a gente já lembra das coisas que foram conversadas na sessão, né? A gente já se empodera, a gente Isso, vai se sentindo mais forte para poder ir lidando com isso, porque vai haver uma frustração, né? E isso faz parte da exatamente. maternidade, né? O tempo Uhum, inteiro. Isso não é só no nascimento do bebê, mas assim, tava falando até agora, na hora que você chegou, parou. Né? Isso vai acontecer o tempo todo, nem na gestação. Tava mexendo até agora, você botou a mão, parou. Né? Ó, só porque a gente quer, não falou. O menino, ele falou na estante aqui, isso, né? Nunca fez isso, chegou na frente de fulana, fez. Então, assim, são exatamente. frustrações da maternidade que vão acontecer o tempo todo. A vida, né? A vida. E a ideia é a gente começar a lidar com esse bebê real, o bebê que chora, né? O Uhum. bebê que chora sem parar, o bebê que mama a cada uma hora, o peito que Sim, racha, sim. né? Ele nunca O marido, mamou, ele nunca você mamou, o nunca marido que às deu, vezes mama. o Vocês vão marido que aprender você tinha juntos. expectativa e não correspondeu à sua expectativa, porque você nem falou com ele qual era a sua expectativa, né? Sim. Então eu vejo também um isolamento muito grande dos casais, porque cada um se isola no seu casulo e ninguém conversa. É. Então eu crio expectativas do meu parceiro, ele cria expectativas de como é que eu vou ser como mãe, como mulher. Ninguém Uhum. conversa nada e vão tentar viver a vida desse jeito. Não rola. Não Uhum. rola. Não É rola. igual a ajuda. É igual a ajuda que vem externa da mãe, da sogra, da tia, da vizinha. Tem que conversar antes para dizer, olha, Sim. gente, eu queria muito que vocês me ajudassem assim, me ajudassem assado. Eu sonho em amamentar, então, por favor, não fiquem me falando abobrinhas. Se eu pensar em desistir de amamentar, me ofereça isso, me pague a consultoria de amamentação, me leve no banco de leite, faça qualquer negócio, né? Não, já me ofereçam Então, bico, fórmula, mamadeira. E se eu por for aí estar vai. exausta, aí eu vou chorar, vou me sentir culpada, eu sou incompetente. Sim. E uma culpa muito grande, porque a mulher se culpa de tudo. Se perdoe É, mais, né? é justamente por causa dessas cobranças, né? Que aí vai gerando essa culpa, como se tudo fosse, né, da mulher, tudo coubesse a ela, né? Não é bem assim. Exatamente. Até porque não é porque eu sou mulher que eu tenho que, de novo, ser mãe, né? Não é porque eu tenho Exato. útero que necessariamente. Então eu cada vez mais recebo também no consultório mulheres, Vivi, veja bem, eu não quero ter filho, eu tenho algum problema? Não, problema nenhum, E a né? gravidez, quando chega nessas mulheres, é um sofrimento gigantesco, Sim, porque elas não queriam engravidaram, né? Só um dado, 9 entre 10 gravidezes são indesejadas ou não planejadas. sim, 9 entre 10 sim. são não planejadas, né? Então, Uhum. quando chega a gravidez para essa mulher que não desejava, que estava a fim de fazer outras coisas na vida dela, mais ainda a gente tem que ter um cuidado de pensar em, né, procurar uma terapia, um psicólogo direitinho, fazer um acompanhamento prévio, porque a chance de fazer uma depressão pós-parto existe. Porque Existe. é um bebê que você vai aprender a amar com o tempo, se você decidiu ter esse bebê, você vai, né, com o tempo você vai aprender as coisas, o que é que vai rolar, e amor não é instantâneo, né? Não é. Não é um botão, né? Não é. É outra coisa também que culpa muitas mulheres, né? Uhum. Que tipo assim, meu filho Culpa. nasceu, eu não amei instantaneamente, Eu não né? senti Muitas aquilo mulheres que me todo mundo falam isso. fala. É isso mesmo. Isso mesmo. Cada um com seu sentimento, minha gente. Tem que ser Sim. acolhido e respeitado. Uhum. Então isso Uhum. também gera angústia nas mulheres, né? Eu já passei um pré-natal muito estressada. Pré-natais de alto risco, acontece muito isso. Mulheres muito estressadas, angustiadas por causa do pré-natal. Às vezes um terrorismo é implantado na cabeça daquela mulher.
pela família, pelo médico, por quem acompanha ela. Ela passa a gravidez tensa, passa um parto tenso. Parto, Sim, gente, é um divisor de águas. Vai pro puerpério tensa, minha amiga. E aí, ladeira abaixo. Porque ela vai se sentir incompetente, sim, incapaz, né? Não consegue. E vai afundando naquilo ali. Então, precisa de é, apoio, gente. Gravidezes de alto risco precisam de apoio. Mulheres, né, que precisa. não tinham desejo de engravidar e estão se vendo grávidas, procurem apoio. Não tentem lidar com isso sozinha, né? É difícil. E a família não entende. Como é que pode? Seu filho é saudável, é fofinho, você nessa tristeza. Tristeza a gente não escolhe, porque ninguém escolheu ser triste. Que absurdo ficar Ninguém. chorando, seu filho saudável. Que horror. Ah, Devia ter ótimo. vergonha. Não ter vergonha. Aí ela Coisas fica muito com vergonha fortes, né? mesmo. Palavras muito Fica. fortes que é na tentativa de É, ajudar, mas só prejudica, porque ela ali vai se embotar, não vai falar mais nada com ninguém, e de repente você vê a sim. notícia no jornal que ela se jogou da varanda Sim. embaixo, Ou né? piorou, né? Foi piorando, Acontece. desconectando. E aí vai tomando aquela questão, e a Desconectando. gente começa a ver a questão da amamentação, né? O mergulho no trabalho, né? O tratamento também Exato. com ela, né? Com o filho fica É, diferente. é. São vários Uma pergunta legal sinaizinhos. aqui. Vivi uma Tem pergunta muita coisa legal. legal. Dá Diga. para fazer terapia com o bebê junto? Dá, super dá. Tem alguns Fala um pouquinho pacientes que aí. eu faço online, justamente para poder ficar à vontade com o bebê em casa, né? Então, amamentar, coisa e tal. Ah, Vivi, ele chorou, Isso. vou pegar aqui. Ah, Vivi, peraí, que eu já acabei de dar mama, vou dar aqui. Né? E aí tem essa liberdade. É, tem outras pessoas que eu mesmo peço para levar o bebê, né? Porque assim, quando a gente está no puerpério, a gente está naquele enclausuramento, né? Naquele pós-parto, E o principalmente menino tá ali inicial. grudado. E É, o menino tá grudado, gente. Eu e levo o aí, às Pedrinho pra vezes, tudo quanto é lugar e a criatura já tem 4 meses. Tá pendurado. ele já Imagine no rodou comecinho. muito. A Bahia. Já rodou a Bahia. Já. Então, E aí, às vezes, tudo que a mulher quer é dar uma saidinha, né? Então eu falo, como é que é. você tá aí para vir, para trazer? Traga alguém, porque se você quiser entregar, né? Se não, você É. fica durante a sessão, mas só você saber que tem alguém ali na sala de espera, e aí não tem problema nenhum, são muito bem-vindos. É. Daqui a pouco a gente vai estar acabando, gente. Só faltam 5 minutinhos. Quem quiser mandar mais pergunta, olha aí, Vivi, se você vê mais alguma pergunta É, tem alguns legal. comentários mesmo, assim, legais, que vale a pena comentar os comentários, né? Ela falou assim, a terapia ajuda muito na aceitação desse filho real, né? Que às vezes é diferente do real, do ideal, exatamente, Do ajuda ideal. mesmo. Se para ter um bebê sem deficiência já é um grande desafio, imagine as mães que descobrem na gestação, até mesmo depois de um parto, que tem um filho com alguma deficiência, né? É muito É, difícil. Né? E é umas coisas também exatamente. que às vezes existe essa possibilidade e isso também gera uma preocupação maior, né? Uma preocupação bem aguçada. E às vezes não existe, né, esse risco, o médico está dizendo que está tudo bem, está dentro né, dos dados e tal, do esperado, às vezes nas ultrações e tal, enfim, e mesmo assim fica, mas tem certeza, mas mesmo assim eu ainda não. E ainda tem uma outra questão, que é às vezes uma perda gestacional, né, um aborto espontâneo, às vezes tardio ou não, que não foi cuidado lá nesse momento, Exato. né, e aí traz isso, né? Toda Então, essa assim, ansiedade, essa angústia. não consegue gestar a vida, né? E aí fica gestando medo. O medo de É perder, o medo de acontecer alguma coisa, e assim, né? Não tem muito como a gente comum. gestar o medo. Não tem como a gente É. gestar o medo, a gente precisa Que é o que eu gestar a falo vida. muito. Eu falo muito assim, às vezes a mulher teve uma perda, ela sai de uma curetagem, de uma aspiração, e já pergunta assim, quando é que eu posso engravidar? E eu respondo muito assim, calma, Uhum. né? Você acabou de perder um filho, de perder um bebê. Tá, gente? Não é porque é novinho que não é filho, não, é filho. Porque quando a gente Sim, engravida e vem o positivo, a gente vai trazer da nossa memória todo o nosso ideal de maternidade, tudo que a gente viveu isso. na nossa infância. Então aquilo ali é um luto, e é um luto É um muito luto. difícil, porque é um luto Pouco do que você não está falado. vendo. Exatamente. E é um luto do que você não vê. Você não tem um corpo para chorar. Você É. não tem ninguém para se despedir, para dizer que ama, para dizer que Uhum. amou. Porque esse alguém não se desenvolveu, não deu tempo. É uma ideia, muitas vezes, né? É. E aí a mulher, ela não vive aquilo, não se permite, né, conviver com aquilo, já quer engravidar de novo. Um filho não substitui o outro. Essa outra Uhum. gravidez, antes de curar,
de curar um pouco esse luto. Essa gravidez seguinte vai ser estressada, vai ser uma gestação de medo, né? Sim, E é complicado, viu, minha gente? é, É outra abordagem também. Muitas mulheres que passam no consultório é, com é um perdas, tema muito eu interessante. mando. Sim, É um outro tema também para a gente falar, é viu? muito legal, porque Porque assim, é pouco falado, né? É uma dor que as pessoas abafam. Ah, você é jovem, você pode ter outro, e tava por aí vai. novinho, Nem deu tempo de você sentir, nem deu tempo né? de você sentir, né? Sabe-se Eu lá acho o que cruel. tinha, foi melhor assim, né? E tantas Foi outras Deus que coisas. quis. É. Deus que quis. Eu acho terrível. Deus vai querer que eu sofra, não, minha gente, por favor. Uhum, Né? uhum. Deus não vai querer que eu sofra, né? Então, eu acho que a gente tinha que. É um outro tema, viu, Vivi, para a gente colocar aqui. Sim, me chame que eu venho. Eu trabalhei por alguns anos, né, com mulheres em situação de abortamento e o sofrimento delas era gigantesco. Eu atendi mais de Sim. 600 mulheres com abortamentos precoces e assim, o tabu em torno do assunto é difícil de lidar. O sofrimento é grande e elas todas tentando abafar aquele sofrimento. Eu falei: "Não, filhota, não tem que abafar nada não. Uhum. Tem que botar para fora para poder elaborar, para uma outra gravidez, entender que é um outro momento de vida, não significa que vai acontecer de novo, né? Enfim. Mas é justamente E isso que a gente vive um pouco, né? Infelizmente, dessa felicidade, né? E isso a gente vê muito nas redes sociais, a gente vê na mídia, né? Todo mundo a feliz, todo mundo obrigação da ótimo, maravilhoso. felicidade. Casamento perfeito, relacionamento perfeito, corpo perfeito, né? Eu vi alguém comentando aqui, eu não tô bem, meu corpo não tá bem, eu me culpo por isso, né? Me cobro, né? Então, assim, isso deixa a gente muito balançada e mexida se a gente não tiver, né? Uma firmeza em É, relação a isso, assim, o que é que eu quero mesmo, como é que eu estou comigo, né? É importante, é muito importante. Isso está definido. um comentário aqui, né, Sidoquita. Mas isso não seria melhor para a mãe mesmo, perder cedinho, né? Pelo menos não fica sofrendo demais com a falta do bebê que não nasceu. Mas ele nasceu, filha, só que ele nasceu de outro jeito, né? Ele nasceu morto. E não é porque é pequeno ou grande que a tristeza vai ser maior ou menor. Porque a mulher, ela idealizou a chegada daquele filho. Estando com 8 Sim. semanas ou com 36 semanas, como é que você vai valorar o sofrimento de alguém, né? Uhum. Como é que você E vai tem uma dizer que alguém está questão, sofrendo? é, e tem uma questão Não é uma também que é o seguinte, competitividade. só em você ter pensado, né? Só você ter ficado sabendo que existiu, né? Aquele serzinho dentro de você, ele leva a isso também um pouco, né? Como seria, né? Que é que ele despertou em mim, né? Que gatilho foi esse que ele despertou em mim? Então isso começa a mexer, né? Exato. Aqui o que ela falou, Pronto, tive um gente. aborto espontâneo, quando Uhum. engravidei, minha obstetra encaminhou para o psicólogo, foi muito bom, tá vendo? Exatamente. Só para Porque reforçar o você que a gente estava falando. resolve aquilo ali, exatamente. Você resolve aquilo ali para uma próxima gravidez você com a mente livre, né? Sim. Vivi, esse é um tema para uma outra live. Vamos Sim! terminando aqui, porque já vai Vamos, que acabar, eles já vão delícia. cortar. Eu queria Tá. muito te agradecer pelo Foi um apoio de prazer sempre com as imenso. divas, pelo apoio Delícia. aqui, né, da gente começar nosso Setembro Amarelo falando de um tema tão Adorei. comum e tão Sim, negligenciado como depressão sim. pós-parto, né? Uhum. Mas vamos nos encontrar mais aí. Adorei, amiguinho. Vamos! Me chame! Qualquer horário. Então pronto. Então pronto. Muito Tema obrigada, viu? delicioso. Beijo, amiga. Falar das gestantes. Beijo, boa noite, tudo de bom. Tchau, Boa noite, queridos. gente. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.